Em 1944, o Oceano Pacífico tornou-se o palco de alguns dos confrontos mais brutais da Segunda Guerra Mundial. As Ilhas Marianas, um arquipélago remoto e estratégico, emergiram como um ponto focal crucial para as forças aliadas. Saipan e Tinian, em particular, representavam obstáculos formidáveis na rota de avanço dos Estados Unidos em direção ao Japão. A captura dessas ilhas era vital para estabelecer bases aéreas de longo alcance, capazes de lançar ataques diretos ao território japonês, mas o preço a pagar seria imenso. O cenário de guerra total que se desenrolava nessas ilhas era marcado por uma ferocidade sem precedentes. As forças americanas enfrentavam um inimigo implacável, cujos soldados eram doutrinados a lutar até a morte, considerando a rendição a maior das desonras. Essa ideologia, profundamente enraizada na cultura militar imperial japonesa, transformava cada combate em uma batalha de aniquilação mútua. As táticas defensivas japonesas incluíam vastos sistemas de túneis e cavernas interligados, que permitiam aos defensores resistir a bombardeios intensos e emboscar as tropas americanas em um terreno traiçoeiro e denso. Os combates em Saipan e Tinian foram caracterizados por ataques frontais sangrentos e defesas obstinadas. As tropas japonesas, muitas vezes em desvantagem numérica e com suprimentos limitados, lançavam ataques banzais suicidas, preferindo a morte à captura. Essa mentalidade resultava em um número extremamente baixo de prisioneiros de guerra japoneses, o que era um indicativo da intensidade e da natureza implacável do conflito. Para os fuzileiros navais e soldados americanos, cada avanço era conquistado centímetro por centímetro, sob um fogo pesado e em condições climáticas extenuantes. A doutrina de lutar até o último homem estendia-se também à população civil japonesa presente nas ilhas. Muitos civis, aterrorizados pela propaganda governamental que descrevia os americanos como bárbaros torturadores, eram incentivados a cometer suicídio em massa para evitar a captura. Casos de famílias inteiras saltando de penhascos ou detonando granadas para se matar eram uma realidade sombria e chocante para as tropas aliadas, que se viam diante de um conflito que transcendia a lógica militar convencional. O som constante de tiros, explosões e o cheiro de pólvora e morte permeavam o ar, criando uma atmosfera de desespero e brutalidade. Neste ambiente de aniquilação mútua, onde a vida humana parecia ter pouco valor diante do imperativo da vitória ou da morte honrosa, surge um fato que desafiava todas as expectativas. Soldados e civis japoneses, imersos em um conflito de tal magnitude, não conseguiam conceber a ideia de que um único fuzileiro americano pudesse ter salvado 1.500 de suas vidas. A narrativa predominante era de confronto e extermínio, não de resgate. Mas em meio a essa carnificina, nas ilhas cercadas pela fúria da guerra, um soldado americano tomaria uma decisão radical. Ele escolheria usar a voz em vez do fuzil, optando pela comunicação em um cenário dominado pela violência. Essa escolha singular e aparentemente insignificante diante da escala do conflito mudaria os destinos de centenas de pessoas de uma forma inimaginável, introduzindo um elemento de humanidade onde se esperava apenas a guerra. Em meio à brutalidade indizível das batalhas do Pacífico, onde a comunicação entre as forças combatentes era praticamente inexistente e a doutrina de aniquilação prevalecia, surgiu uma figura que desafiava a lógica da guerra: o fuzileiro naval Guy Gabaldon. Nascido em Los Angeles, Califórnia, em 1926, Gabaldon possuía uma herança cultural complexa.
De origem mexicana-americana, sua infância tomou um rumo inesperado e decisivo quando, ainda jovem, ele foi acolhido por uma família japonesa-americana, os Nakano, após enfrentar dificuldades familiares em casa. Viver com os Nakano em um bairro predominantemente japonês-americano em Los Angeles proporcionou a Gabaldon uma imersão completa e precoce na língua e cultura japonesas. Desde cedo, ele não apenas aprendeu a falar o idioma fluentemente, mas também absorveu os costumes, as tradições e, crucialmente, as nuances psicológicas e sociais que moldavam a mentalidade japonesa. Essa convivência diária, que se estendeu por vários anos, transformou-o em um falante com proficiência nativa do japonês. Essa era uma habilidade extraordinariamente rara e valiosa para um americano de sua geração, especialmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, período em que a cultura japonesa era amplamente desconhecida e mal compreendida nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque a Pearl Harbor, a fluência em japonês de Gabaldon era uma anomalia em seu meio. A maioria dos americanos tinha pouquíssimo contato com a cultura japonesa antes do conflito, e o aprendizado do idioma era restrito a um número limitado de especialistas em inteligência militar ou a indivíduos de ascendência japonesa, os Nizai, que muitas vezes enfrentavam desconfiança e até segregação dentro das próprias forças armadas. Gabaldon, um fuzileiro naval combatente com uma aparência que não o identificava imediatamente como japonês-americano, destoava desse perfil. Ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e foi enviado para o Teatro de Operações do Pacífico, onde sua habilidade linguística permanecia, a princípio, desconhecida ou subestimada por seus superiores, que não viam relevância imediata para tal proficiência em um soldado de linha de frente. A barreira da língua era um dos maiores desafios para as forças americanas no Pacífico. A comunicação com o inimigo era praticamente impossível, e a compreensão da doutrina japonesa de lutar até a morte ou de cometer suicídio para evitar a captura era dificultada pela falta de intérpretes qualificados e pela relutância dos poucos prisioneiros em cooperar. Nesse cenário de incompreensão mútua e hostilidade profunda, a capacidade de Gabaldon de falar japonês não era apenas uma competência linguística. Era uma ponte potencial para o entendimento, uma ferramenta que poderia, em teoria, transcender o abismo de ódio e desconfiança que separava os combatentes. Sua fluência não se limitava à gramática e ao vocabulário. Gabaldon compreendia a psicologia do soldado e do civil japonês, os conceitos de honra, vergonha, lealdade e o temor da desonra que eram tão intrínsecos à cultura japonesa da época. Ele sabia como as palavras e a entonação corretas poderiam ressoar com esses valores e medos mais profundos, uma habilidade que ia muito além da mera tradução. Essa compreensão cultural profunda seria tão vital quanto a própria língua, permitindo-lhe abordar os japoneses não apenas com palavras, mas com uma perspectiva que reconhecia e respeitava, em alguma medida, seu modo de pensar. Em um ambiente onde o fuzil e a baioneta eram as únicas formas de comunicação reconhecidas entre as partes, e onde a voz humana era geralmente silenciada pelo fragor dos combates, a voz de Gabaldon, carregada de um japonês impecável e de uma compreensão cultural genuína, representava uma arma inesperada e sem precedentes. Sua habilidade linguística o diferenciaria de qualquer outro combatente no campo de batalha, transformando-o de um soldado comum em um negociador singular. Ele era capaz de operar em uma dimensão que a maioria de seus companheiros sequer imaginava, oferecendo uma alternativa à aniquilação mútua. Essa aptidão incomum seria a chave para desbloquear um caminho alternativo em meio ao caos da guerra,
um caminho que priorizava a vida sobre a destruição e a comunicação sobre o combate direto, mudando destinos de forma inimaginável. A doutrina militar imperial japonesa, uma força motriz por trás da conduta de seus soldados e civis durante a Segunda Guerra Mundial, ditava um código de honra que se opunha radicalmente à rendição. Enraizada nos princípios do Bushido, o caminho do guerreiro, essa ideologia pregava que a morte em combate era a maior expressão de lealdade e honra, enquanto a rendição era considerada uma desonra insuportável, não apenas para o indivíduo, mas para sua família, seus ancestrais e o próprio imperador. O conceito de Gyokusai, ou morte gloriosa, que significava quebrar como joias em uma última e desesperada resistência, era amplamente difundido, incentivando os soldados a lutar até o último homem e, se necessário, a cometer suicídio para evitar a captura. Essa mentalidade era reforçada por uma intensa campanha de propaganda governamental, que pintava os soldados americanos como bárbaros cruéis, desprovidos de humanidade. A população japonesa, tanto militar quanto civil, era constantemente alimentada com histórias de atrocidades inimagináveis que supostamente seriam cometidas pelos americanos contra prisioneiros. Acreditava-se que a captura resultaria em tortura, mutilação, fome e, eventualmente, uma morte dolorosa e humilhante. Para muitos, a perspectiva de cair nas mãos do inimigo era pior do que a própria morte, levando a uma profunda convicção de que o suicídio era a única alternativa honrosa e digna. As consequências dessa doutrina eram devastadoras no campo de batalha. Soldados japoneses frequentemente lançavam ataques banzai suicidas contra as posições americanas, mesmo em situações de desvantagem esmagadora, preferindo a morte à rendição. Aqueles que estavam encurralados em cavernas ou fortificações, muitas vezes detonariam granadas contra si mesmos ou se recusariam a sair, lutando até o último suspiro. Em Saipan e Tinian, a taxa de prisioneiros de guerra japoneses era extraordinariamente baixa, um testemunho da eficácia dessa doutrina e do desespero que ela gerava. Para os civis japoneses presentes nas ilhas, o terror era ainda mais acentuado. Muitos haviam sido evacuados do continente japonês para as Marianas antes da guerra, e a propaganda os havia convencido de que os americanos não fariam distinção entre combatentes e não combatentes. Relatos de famílias inteiras saltando de penhascos íngremes, como os famosos Suicide Cliff e Banzai Cliff, em Saipan, para evitar a captura, tornaram-se símbolos sombrios da intensidade do medo e da lavagem cerebral. Mães matavam seus filhos e depois a si mesmas, acreditando que estavam poupando-os de um destino pior. A ideia de que um americano poderia oferecer vida e segurança em vez de tortura e morte era não apenas inconcebível, mas uma heresia para a mentalidade enraizada pela propaganda. Nesse cenário de desespero ideológico, a abordagem de Guy Gabaldon representava uma ruptura radical. Enquanto a doutrina imperial ordenava morrer lutando, a voz de um americano surgia oferecendo uma alternativa impensável: vida e segurança. Gabaldon se chocava frontalmente com essa ideologia, não com armas, mas com palavras. Ele não pedia a morte, mas a rendição. Não prometia sofrimento, mas tratamento humano, comida e cuidados médicos. Sua mensagem era um desafio direto a cada crença sobre o inimigo que havia sido instilada nos soldados e civis japoneses. A capacidade de Gabaldon de falar japonês fluentemente e de compreender as nuances culturais permitia-lhe articular essa oferta de vida de uma maneira que ninguém mais conseguiria. Ele não era apenas um tradutor. Era alguém que podia se comunicar em um nível que ressoava com os valores e medos mais profundos dos japoneses, mesmo que para desafiá-los. Ele precisava desconstruir anos de propaganda e doutrinação
com a força de sua voz e a promessa de ações que contradiziam cada mentira que lhes havia sido contada. Em um conflito onde a comunicação era sinônimo de combate, Gabaldon transformou a linguagem em uma ferramenta de preservação da vida, confrontando uma ideologia de morte com uma oferta de humanidade. Apesar da doutrina japonesa de lutar até a morte, a oportunidade de Guy Gabaldon de empregar sua habilidade linguística surgiu de forma inesperada e muitas vezes desafiando o protocolo militar. Inicialmente, seus superiores demonstraram ceticismo em relação à eficácia de um único fuzileiro naval se comunicar com o inimigo em um ambiente tão hostil, considerando a ideia perigosa e pouco convencional. No entanto, a persistência de Gabaldon e a crescente frustração com a dificuldade de capturar prisioneiros em Saipan e Tinian levaram à permissão, ainda que relutante, para que ele tentasse suas abordagens. As primeiras tentativas de Gabaldon foram marcadas por um risco extremo. Ele se aventurava frequentemente sozinho ou com um pequeno grupo de fuzileiros para cobertura à distância em áreas densamente ocupadas por tropas japonesas e civis escondidos. Essas incursões ocorriam predominantemente durante a noite, um período de maior vulnerabilidade e desorientação para os defensores japoneses, que estavam exaustos e com suprimentos escassos. A escuridão da noite, pontuada apenas pelo som distante de combates ou pelo silêncio opressor das selvas e cavernas, criava uma atmosfera de tensão palpável. Posicionando-se nas proximidades de cavernas, túneis ou bolsões de resistência conhecidos, Gabaldon começava a falar. Sua voz, calma e clara, ecoava no escuro, proferindo palavras em japonês impecável. Ele não usava ameaças ou intimidação. Pelo contrário, sua mensagem era uma promessa de tratamento humano, de comida, água e cuidados médicos para os feridos. Ele garantia que não haveria tortura, que suas vidas seriam poupadas e que seriam tratados com dignidade, desmentindo a propaganda japonesa que os aterrorizava. Gabaldon apelava para o instinto de sobrevivência, para o desejo de rever suas famílias e para a futilidade de uma resistência que só levaria à morte certa. Ele falava sobre a honra de viver para reconstruir o Japão, uma retórica cuidadosamente escolhida para ressoar com os valores culturais que ele tão bem compreendia. A resposta inicial era geralmente um silêncio tenso, seguido por sussurros e hesitação. A desconfiança era profunda, enraizada em anos de doutrinação e na crença de que qualquer oferta americana era uma armadilha. Contudo, a persistência da voz de Gabaldon e a autenticidade de sua pronúncia, que não deixava dúvidas sobre sua fluência, começavam a quebrar a barreira do medo. Lentamente, de dentro das cavernas e da escuridão da mata, surgiam os primeiros sinais de rendição. Eram lanternas baixas, tremeluzentes, que se moviam cautelosamente, iluminando rostos pálidos e corpos magros. Em seguida, vinham os passos hesitantes de soldados e civis japoneses emergindo com bandeiras brancas improvisadas, pedaços de pano, camisetas ou até mesmo lenços amarrados a galhos. O olhar dos que se rendiam carregava um misto complexo de medo e esperança. O medo da traição, da humilhação, mas também a esperança desesperada de uma chance de vida. Muitos estavam feridos, famintos e desmoralizados. E a promessa de alívio físico e segurança era um poderoso motivador, superando temporariamente anos de lavagem cerebral. Para Gabaldon, cada uma dessas missões representava um perigo constante e iminente. Ele não apenas corria o risco de ser alvejado por soldados japoneses, que poderiam vê-lo como um inimigo astuto ou um traidor, mas também de ser confundido com o inimigo por suas próprias tropas aliadas, especialmente na escuridão e no caos da guerra. A confiança que ele construía era frágil,
e um único tiro ou um movimento em falso poderia desfazer todo o progresso, resultando em retaliação e na perda de vidas. No entanto, a cada grupo que emergia das sombras, a cada vida poupada, a eficácia de sua abordagem se tornava inegável. A voz, em vez do fuzil, começava a desarmar não apenas soldados, mas também a crença profundamente arraigada na inevitabilidade da morte honrosa, abrindo caminho para conquistas humanitárias sem precedentes no campo de batalha. A cada missão noturna bem-sucedida de Guy Gabaldon, a escala de suas conquistas humanitárias começou a se desenhar, revelando um fenômeno sem precedentes na história da guerra. O que começou como tentativas arriscadas de resgate individual ou de pequenos grupos, rapidamente se transformou em rendições em massa que desafiavam todas as expectativas militares. Os números que se acumulavam eram, para dizer o mínimo, inacreditáveis. Registros militares e testemunhos da época confirmam que mais de 1.000, e em algumas estimativas, até 1.500 rendições foram atribuídas diretamente às ações de Gabaldon. Este não era apenas um feito notável, era um recorde singular, um marco isolado em um conflito caracterizado pela relutância quase absoluta das forças japonesas em se render. A magnitude desse feito, realizado por um único fuzileiro naval, sem patente de oficial ou autoridade formal de negociação, era extraordinária. Em um cenário onde a captura de um punhado de prisioneiros era considerada um sucesso significativo, a capacidade de Gabaldon de persuadir centenas, às vezes dezenas de uma só vez, a depor as armas, era algo que os comandantes americanos nunca haviam previsto. A doutrina militar americana, embora priorizasse a captura de prisioneiros para a inteligência, não possuía táticas ou estratégias para lidar com rendições em massa dessa escala, especialmente de um inimigo tão doutrinado à morte. O sucesso de Gabaldon desafiava a própria lógica da guerra de atrito que se desenrolava no Pacífico. Do lado japonês, o impacto era ainda mais profundo e perturbador. A doutrina de lutar até a morte e a propaganda que demonizava os americanos haviam sido tão eficazes que a ideia de rendição era uma traição impensável. A notícia que se espalhava entre os combatentes e civis escondidos de que seus compatriotas estavam se rendendo em grandes números a um único soldado americano e que estavam sendo tratados humanamente causava uma profunda dissonância. Isso colocava em xeque anos de doutrinação, introduzindo uma rachadura na fachada de resistência inabalável. Muitos ainda duvidavam, temendo ser enganados, mas o volume das rendições e o testemunho daqueles que voltavam com informações sobre o tratamento nos campos de prisioneiros americanos começavam a corroer a crença na inevitabilidade da morte honrosa. A capacidade de Gabaldon de alcançar esses números massivos não se baseava apenas em sua fluência linguística, mas em uma compreensão cultural profunda que lhe permitia apelar para aspectos da mentalidade japonesa que a propaganda não conseguia suprimir completamente. O desejo de sobreviver, a preocupação com a família e a possibilidade de honrar o Japão de uma nova maneira, vivendo para reconstruí-lo. Ele não apenas falava o idioma, ele falava a alma, oferecendo uma alternativa tangível à morte certa. Esse fenômeno das rendições em massa, orquestrado por um indivíduo, mudou a dinâmica local do conflito, demonstrando que, mesmo nas circunstâncias mais brutais, a comunicação e a humanidade podiam, por vezes, prevalecer sobre a ideologia e a violência. O sucesso sem precedentes de Guy Gabaldon em persuadir centenas de soldados e civis japoneses a se renderem em um cenário onde a rendição era considerada uma desonra, rapidamente chamou a atenção. Suas ações, que se tornaram cada vez mais conhecidas entre as tropas americanas, levaram à criação de um apelido que capturava a essência de seu feito extraordinário:
o flautista de Saipan. A alcunha era uma referência direta à lenda alemã do flautista de Hamelin, uma figura mítica que, com a melodia de sua flauta, conduzia multidões, neste caso, de ratos ou, em algumas versões, de crianças. No contexto da guerra, Gabaldon, com a melodia persuasiva de sua voz em japonês, conduzia não ratos, mas homens e mulheres de cavernas e esconderijos, longe da morte certa e em direção à segurança. Este reconhecimento informal logo se traduziu em condecorações formais por sua coragem e engenhosidade. Inicialmente, Gabaldon foi agraciado com a Estrela de Prata, uma das mais altas honrarias militares dos Estados Unidos, por seu heroísmo em combate. No entanto, a magnitude de suas ações e o impacto duradouro de suas negociações humanitárias levaram a uma reavaliação. Anos mais tarde, em 1964, a Estrela de Prata foi elevada à Cruz da Marinha, a segunda maior condecoração por bravura que um fuzileiro naval pode receber, perdendo apenas para a Medalha de Honra. Esta atualização sublinhava o valor excepcional de seus esforços, reconhecendo que suas contribuições iam além do heroísmo convencional no campo de batalha. A metodologia de Gabaldon, embora simples na sua essência, a comunicação direta e persuasiva, representou uma tática inovadora e inesperadamente eficaz em um conflito onde a força bruta era a norma. Ele não dependia de armamento pesado ou de manobras táticas complexas, mas sim de uma compreensão profunda da psicologia do inimigo e de uma habilidade linguística e cultural rara. Sua abordagem era uma forma de guerra psicológica em nível individual, que se provou mais potente do que qualquer bombardeio ou assalto frontal para desarmar a resistência japonesa. A tática de Gabaldon funcionava em múltiplos níveis. Primeiro, desmantelava a propaganda japonesa que pintava os americanos como monstros, oferecendo uma face humana e uma promessa crível de tratamento justo. Segundo, apelava para o instinto de sobrevivência e para a lógica da futilidade de continuar a lutar em uma situação sem esperança, especialmente para os civis e soldados feridos ou exaustos. Terceiro, ao se aproximar sozinho ou com um pequeno grupo, ele minimizava a percepção de ameaça e criava um ambiente onde a confiança, por mais tênue que fosse, podia ser estabelecida. Essa tática não apenas poupou as vidas de milhares de japoneses, que de outra forma teriam morrido em combate ou por suicídio, mas também salvou inúmeras vidas americanas. Cada rendição negociada significava um confronto a menos, uma emboscada evitada, menos munição gasta e menos tempo dedicado a limpar bolsões de resistência. Em um conflito onde as baixas eram altíssimas de ambos os lados, a capacidade de Gabaldon de silenciar a guerra com sua voz se tornou um testemunho do poder da comunicação e da humanidade, mesmo nos cenários mais brutais. Suas ações demonstraram que a vitória não precisava ser alcançada apenas pela aniquilação, mas também pela persuasão e pela preservação da vida. As consequências das ações de Guy Gabaldon transcenderam em muito o heroísmo individual no campo de batalha. Sua coragem e sua tática inovadora de negociação tiveram um impacto direto e multifacetado sobre o curso das batalhas em Saipan e Tinian, influenciando não apenas o destino dos japoneses que se renderam, mas também a eficiência da campanha americana e a segurança das tropas aliadas. Cada rendição negociada por Gabaldon representava um ponto de inflexão, alterando a dinâmica de um conflito que, de outra forma, seria ainda mais sangrento e prolongado. A mais imediata e tangível das consequências foi a preservação de vidas. Ao persuadir entre 1.000 e 1.500 soldados e civis japoneses a depor as armas, Gabaldon salvou um número significativo de pessoas de uma morte quase certa.
Em um cenário onde a doutrina imperial japonesa incentivava a luta até o último homem e o suicídio em massa, cada indivíduo que emergiu das cavernas e esconderijos, muitas vezes ferido, faminto e apavorado, foi uma vida resgatada da aniquilação. Esses indivíduos, que teriam sido mortos em combate por suicídio ou por fome e doenças, receberam tratamento médico, alimentação e segurança nos campos de prisioneiros americanos. Para os civis, isso significou a sobrevivência e a eventual possibilidade de retornar a uma vida normal após o conflito, um destino impensável sob a propaganda que os incitava à morte honrosa. Além das vidas japonesas, as ações de Gabaldon pouparam, crucialmente, inúmeras vidas americanas. Cada soldado japonês que se rendia era um combatente a menos a ser enfrentado em um assalto direto. As batalhas no Pacífico eram notórias por suas altas taxas de baixas americanas, resultado de emboscadas, fortificações bem defendidas e a tenacidade do inimigo. Ao esvaziar cavernas e bolsões de resistência através da persuasão, Gabaldon eliminava a necessidade de ataques frontais perigosos, de operações de limpeza de túneis com lança-chamas e granadas, e de confrontos diretos que invariavelmente resultavam em perdas para os fuzileiros navais e soldados americanos. A redução do número de inimigos ativos no campo de batalha diminuiu diretamente o risco para as tropas aliadas, protegendo-as de ferimentos e mortes desnecessárias. A economia de recursos militares foi outra consequência vital. Cada rendição significava menos munição a ser gasta em bombardeios de artilharia, ataques aéreos e fogo de armas pequenas. Em uma campanha logística complexa como a do Pacífico, onde suprimentos precisavam ser transportados por vastas distâncias, a conservação de munição, explosivos e combustível era de suma importância. Menos combates também significavam menos desgaste de equipamentos e veículos e uma menor demanda por suprimentos médicos para tratar as baixas americanas. A eficiência obtida através das negociações de Gabaldon liberava recursos que poderiam ser redirecionados para outras áreas da campanha ou para operações futuras, otimizando o esforço de guerra. Mais significativamente, as rendições negociadas por Gabaldon aceleraram a campanha nas Ilhas Marianas de forma considerável. As batalhas de Saipan e Tinian, embora cruciais, eram projetadas para serem prolongadas devido à ferocidade da resistência japonesa. A tática de Gabaldon permitiu que grandes áreas fossem pacificadas mais rapidamente do que seria possível por meios puramente militares. Em vez de passar dias ou semanas limpando metodicamente cada caverna e fortificação, a voz de Gabaldon abria caminho para que centenas de inimigos se entregassem em poucas horas. Essa aceleração foi estratégica, permitindo que as forças americanas avançassem em direção aos seus objetivos mais rapidamente, estabelecendo bases aéreas de longo alcance em Saipan e Tinian com maior celeridade. A captura rápida dessas ilhas era fundamental para o plano de ataque aéreo direto contra o Japão, e a contribuição de Gabaldon ajudou a manter o cronograma apertado. O impacto humanitário de suas ações em um cenário de guerra tão desolador é inegável. Em meio à brutalidade e à desumanização inerentes ao conflito, Gabaldon ofereceu uma alternativa à morte e à destruição. Ele demonstrou que a comunicação e a empatia podiam, por vezes, ser mais eficazes do que a força bruta. Suas ações serviram como um contraponto à narrativa de ódio e vingança, introduzindo um elemento de humanidade e compaixão em um teatro de guerra onde tais sentimentos eram raros. Ele não apenas salvou vidas, mas também ofereceu uma prova de que a guerra, mesmo em sua face mais cruel, não precisava ser um caminho unidirecional para a aniquilação total. A coragem de Gabaldon,
manifestada não apenas em enfrentar o inimigo, mas em estender a mão da comunicação, gerou consequências que se estenderam muito além do campo de batalha, impactando vidas, economizando recursos e acelerando o fim de uma das fases mais brutais da guerra no Pacífico. A história de Guy Gabaldon, portanto, transcende as narrativas convencionais de heroísmo militar. Em um conflito onde a força bruta e a aniquilação mútua eram a norma, ele demonstrou que a comunicação, a compreensão cultural e a coragem de estender a mão podiam ser mais poderosas do que qualquer arma. Suas ações não apenas desafiaram a doutrina militar imperial japonesa, que pregava a morte honrosa em vez da rendição, mas também desmantelaram a propaganda que pintava os americanos como inimigos desumanos. Gabaldon não era apenas um fuzileiro. Ele se tornou um mediador improvável, um flautista de Saipan, que com sua voz calma e persuasiva em japonês, conduziu mais de 1.500 vidas para fora da escuridão das cavernas e do desespero do combate. Este feito singular não só poupou as vidas de inúmeros soldados e civis japoneses, mas também economizou munição, tempo e, crucialmente, preservou as vidas de muitos fuzileiros navais americanos, acelerando a campanha nas Ilhas Marianas. Seu legado não se limita às condecorações que recebeu, como a Cruz da Marinha, mas reside na prova inegável de que a humanidade pode florescer mesmo nos campos de batalha mais brutais. A história de Gabaldon é um testemunho da capacidade humana de encontrar a paz e a comunicação em meio à guerra, um lembrete de que a empatia e a coragem de dialogar podem prevalecer sobre o medo e o ódio. Na Guerra de Aço, destruição e medo, venceu a coragem americana de falar mais alto que o medo, deixando um legado duradouro de que, por vezes, a voz é a arma mais potente de todas.